Será que vale a pena fazer swing trade no mini índice? Será que são as mesmas taxas que você paga no day trade? Qual que é o resultado disso? Dá mais dinheiro do que fazer um day trade no mini índice? Como que funciona esse tipo de operação? Será que não é melhor ir para as ações? Será que não é melhor operar opções? Tudo que você precisa saber sobre o swing trade no mini índice eu vou te mostrar hoje. Você saber se realmente vale a pena ir para esse tipo de operação na Bolsa de Valores. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, eu sou o criador do site Poder de Investimento e também da mentoria PDI de Day Trade e Swing Trade. Hoje eu vou te mostrar um guia completo de swing trade no mini índice, para você saber se vale a pena ou não iniciar esse tipo de operação. Então vamos bem direto ao ponto e antes de começar o vídeo não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos lá, pessoal. O primeiro ponto aqui é entender o que é o swing trade e também como que esse processo vai funcionar no mini índice. O swing trade nada mais é do que uma operação que dura mais de um dia. Teoricamente, entre 2 a 10 dias, mas a grande diferença aqui é entre o day trade e o swing trade. Então não vai importar se você fica 15 dias, 20 dias, vai ser o mesmo processo, certo? Então, inicialmente, o que vai mudar é o seguinte: a gente tem o day trade no mini índice, que é basicamente comprar o mini índice hoje e vender hoje ainda, seja em 10 minutos, em 1 hora, em 2 horas, abriu e fechou a operação no mesmo dia, é um day trade. Mas também tem a opção de você comprar aquele contrato e manter ele por mais de um dia, que seria um swing trade. A grande diferença para o day trade no mini índice vai ser a alavancagem. Tá? Então a gente vai ter uma alavancagem um pouquinho menor aqui no swing trade, eu vou mostrar exatamente qual que é aqui ainda, mas a grande questão é que no swing trade você consegue sim alavancar no mini índice, operar mais dinheiro que você tem. Então, para quem não sabe o que é alavancagem, é isso, tá? Eu tenho R$1.000, mas eu opero 10 mil, 20 mil, estou operando mais dinheiro que eu tenho. Isso vai funcionar tanto no day trade quanto no swing trade no mini índice. Mas vamos entender agora como que funciona esse processo, o que é o mini índice e por que a alavancagem no swing trade é menor. Então o mini índice nada mais é do que o Ibovespa mais uma taxa de juros. Muita gente opera sem saber o que é, mas basicamente se eu pegar o gráfico aqui do mini índice, que é esse daqui, e pegar o gráfico aqui do Ibovespa, você vai ver que é exatamente o mesmo gráfico. Por quê? Porque você está operando simplesmente o Ibovespa mais uma taxa de juros. O Ibovespa é formado pelas principais ações brasileiras. Então, quando você compra o mini índice, você está achando que as ações do Brasil vão subir. Quando você entra vendido nele, você está achando que as ações do Brasil vão cair. Basicamente isso, certo? Então, isso é o índice futuro, o mini índice aqui no caso. E qual que é o valor do mini índice? E aí que entra o ponto de alavancagem. Muita gente não sabe, tá? Mas o mini índice ele não é cotado em reais, pelo menos inicialmente. Se eu entro aqui no gráfico, eu consigo ver a cotação atual dele, que está em 128.620. Então é pontos isso, tá? Isso não é em reais. Logo aqui, se eu for comprar um contrato, por exemplo, aqui vai me falar que o valor dele é de 25.724 se eu for comprar esse preço aqui, certo? 128 a 120. A conta é simples. Cada ponto do mini índice equivale a 20 centavos. Então aqui eu coloquei já um exemplo. Eu tenho 20 centavos por ponto. Se tiver cotado aqui a 100 mil pontos, cada contrato vai valer R$20.000. Simplesmente assim. E aqui que vem o ponto de alavancagem, tá? No day trade, a corretora pede que você tenha pelo menos R$100 para operar um contrato de índice. Muita gente acha que um contrato de índice vale esse valor que a corretora pede, mas não, você está usando mais dinheiro aqui do que você tem, certo? Então a alavancagem no day trade é de até 200 vezes. Você opera algo de mais de R$20.000 tendo R$100 na conta. Como que isso funciona, Pedro? Simplesmente assim, você comprou um ativo de R$20.000, tendo R$100 na conta, certo? Isso aqui vale como uma garantia para a corretora. Se eu comprei esse ativo aqui por 20 mil e ele caiu para 19.900, eu perdi os R$100, a corretora me tira da operação e ainda me cobra uma taxa por isso, que é uma taxa até alta, certo? Já no swing trade, a garantia exigida vai ser um pouco maior. Por quê? Porque as oscilações podem ser maiores. Então, para te proteger e para proteger a corretora também, para não perder dinheiro que você não tem, né? E ficar devendo para ela, ela vai perder dinheiro também, enfim. O swing trade vai variar de corretora para corretora. Day trade costuma ser bem padrão, esses R$100. Mas no swing trade eu vi corretoras que cobram 2 mil, outros cobram 3 mil. Depende também da volatilidade do mercado, pode ser que aumente essa margem. Mas em geral vai ser por volta de 2 mil. Então já é uma alavancagem
por volta de 10 vezes, tá? Até um pouco mais agora, que o índice está um pouco mais caro, vai ser 15 vezes, mas em comparação você já vê que no swing trade você tem uma alavancagem muito menor para operar o mini índice, certo? Então a primeira diferença vai ser essa, vai ter uma alavancagem bem menor aqui no swing trade do que no day trade para mini índice. Pedro, mas quanto que eu posso ganhar? Como que funciona o resultado no mini índice quando eu opero swing trade? O resultado em si, ele vai ser muito parecido com o do day trade, né? Então você vai ganhar aqui 20 centavos por ponto, que é o caso do valor de cada ponto, né? Se eu ganho 100 pontos aqui, se eu pego uma operação onde eu comprei por 100 mil, por exemplo, 100 mil pontos, vendi por 100.100 com um contrato, eu vou ganhar aqui 20 centavos vezes 100, seria a quantidade de pontos, 20 reais. Seria 20 reais a cada 100 pontos com um contrato. Ah, Pedro, se eu operar com 10 contratos, você ganharia 200 reais nessa operação. Seria 20 reais vezes os 10 contratos, daria 200 reais de lucro. A grande questão é que no swing trade nós temos movimentos maiores. Por quê? Porque nós temos mais tempo para o mercado desenvolver. Isso é muito simples de entender. Se eu pego o gráfico aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse indicador aqui vai te dizer qual que é o lucro que você pode ter, inclusive. Aqui embaixo está escrito True Range de 10 períodos. É basicamente a média de variação diária dos últimos 10 dias. Então aqui está me falando que a média de cada dia é de 1.835 pontos. Então, geralmente um dia vai variar isso tudo. Quando eu pego e coloco um gráfico de 5 minutos, que é o que eu geralmente opero no day trade no índice, eu vejo aqui a média de 94 pontos. Então, quanto que eu ganho em média aqui num day trade? Vai ser isso aqui vezes 2. Então, vai ser 200 pontos em média, 40 reais por contrato. Quando eu coloco no diário, isso aqui vezes 2 daria quase 4 mil pontos. Isso aí já daria 800 reais por contrato. Então, realmente, o resultado pode ser maior. Eu vou até explicar aqui ainda no final e te dar um exemplo nessa parte se vale a pena ou não fazer swing trade, né? Vou te mostrar quanto que você poderia ganhar com um contrato no swing trade. Mas basta saber isso, assim que funciona o resultado. E no swing trade, por ter movimentos maiores, você pode ter maiores ganhos, certo? Em relação ao custo, Pedro, quanto que custa aqui fazer swing trade no mini índice? A maioria das corretoras já tem taxa zero, então eu não coloquei taxa de corretora aqui, pode ser que a sua tenha, você vai ter que descobrir aí. Mas, em geral, o custo é muito parecido com o de day trade. De day trade vai ser de 20 centavos por ordem executada, certo? Isso aqui é o de day trade. Porém, essa fórmula de custos, aqui é da própria bolsa de valores, tá? Tem todas as corretoras, ela é um pouco complexa. E no day trade tem um fator de redução. Então, eu acredito que vai ficar por volta de 30 centavos, tá? Vai ser um pouquinho mais aqui do day trade, mas é muito parecido. A fórmula é a mesma, só que tem uma porcentagem de redução para day trade. Então, se eu compro um contrato, eu pago 30 centavos. A hora que eu vou vender, eu pago novamente. Então, teoricamente, aqui seria 60 centavos por operação. E também vezes quantidade de contratos. Se eu compro 10 contratos aqui, vai ser 3 reais. Quando eu for vender, vai ser 3 reais na venda também. Então, seria 6 reais por operação a cada 10 contratos, certo? E aqui tem um ponto muito importante do swing trade no mini índice, que muita gente que vai fazer acaba se confundindo com isso, né? Ficando preocupado ali. A gente tem o que a gente chama de ajuste diário. E para não entrar tão a fundo nisso daqui e o vídeo ficar mais longo que deveria ser, vou te explicar simplesmente que o ajuste diário é como se você estivesse fechando a operação todos os dias. Então eu comprei um índice hoje e eu quero ficar com ele mais de um dia. Vai chegar no final do dia e vai estar lá, ajuste diário, resultado do índice, 200 reais positivo. Aí você pensa, pô, mas eu queria continuar com o contrato e eles foram lá e venderam para mim, é isso? Não, é simplesmente um ajuste. É como se aquela valorização já entrasse na sua conta. Aí amanhã vai ser como se fosse uma nova operação. Então se eu ganhei 200 reais hoje com a variação, vai entrar os 200 reais na minha conta. E se amanhã caiu 300, aí vai sair 300 reais na minha conta. Então tem esse ajuste diário da sua posição no mini índice, tá? Isso acontece com os contratos futuros. E agora que vem aquela questão, para eu saber se vale a pena, eu tenho que analisar as outras opções. O que eu posso fazer de swing trade aqui, ou então day trade, o que valeria mais a pena em relação às opções que eu tenho aqui na bolsa, certo? Então a primeira opção que eu tenho é fazer day trade no mini índice mesmo, né? Será que não seria melhor? Eu mostrei aqui os pontos positivos e negativos. Então, primeiro, no day trade você pode operar com menos dinheiro. Então, como eu falei, com 100 reais dá para operar um contrato. Esse é um ponto positivo, Pedro? Talvez, né? Talvez você não tenha muito dinheiro para começar, que dá para alavancar mais. Dá para fazer até uns 100 reais por dia aqui, porém eu não aconselho que você coloque o valor mínimo, mas de toda forma, mesmo colocando um pouco a mais, a alavancagem é muito maior. Isso é bom por um ponto, que dá para você alavancar mesmo tendo pouco dinheiro, mas não é tão bom por outro, porque o risco aqui também é muito alto, né? Tá realmente alavancando demais. Alavancar até 200 vezes, isso não é saudável, principalmente se está operando com pouco dinheiro e muitos contratos. Como assim, Pedro? Pouco dinheiro? A gente tem como operar muitos contratos? Tem, cara. Por exemplo, com 1.000 reais aqui,
você opera 10 contratos. 10 contratos vão valer quanto aqui? 200 mil reais. R$ 1.000 operando 200 mil. Complicado, né? O risco é alto. Então também tem outro ponto, né, do day trade. As operações são mais rápidas. Então no swing trade você vai ter que esperar alguns dias, tem a movimentação que às vezes é maior, então o risco também acaba sendo maior por contrato. Da mesma forma que pode subir aqui 1.800 pontos por dia, que é a média, na verdade, né, de variação, também pode cair. Então o seu risco acaba sendo um pouco maior também a cada operação. Operação um pouco mais lenta. Então no day trade a gente tem essa questão aqui de vantagem. Dá para operar com menos dinheiro e as operações são mais rápidas. Só que ao mesmo tempo, como eu falei, a alavancagem é muito maior e também é mais complexo de analisar no day trade, porque é tudo muito mais rápido, né? Então o mesmo ponto que é negativo pode ser positivo também. E é aquela questão, tudo tem um ponto aqui a se pesar, certo? O day trade eu acho muito mais complexo que o swing trade no mini índice, mas ao mesmo tempo tem esses pontos positivos. Outro ponto seria pensar em swing trade com outros ativos. Será que não é melhor do que fazer com um mini índice? Então eu coloquei aqui os principais. Por exemplo, ações. Será que não é melhor fazer swing trade em ações do que com mini índice? Nas ações você vai conseguir entender melhor os movimentos, tá? E você tem uma alavancagem menor. Na verdade, nem é bom operar com alavancagem em ações. Até tem como alavancar até umas 3 vezes com termo, mas o ideal é você não colocar alavancagem mesmo, é o normal das ações. E aí você acaba tendo menos risco, mas também menos possibilidade de retorno. Por exemplo, aqui no mini índice, com R$ 2.000 você opera a quantia aqui de mais de 20 mil. Então, seu resultado vai ser sobre os 20 mil. Já no swing trade com ações, vai ser sobre 2 mil. Então, se eu ganho 10% aqui nas ações, em uma operação que eu faço, eu vou estar ganhando aqui R$ 200 a cada 2 mil. Já aqui no índice, se eu ganho 10%, já vão ser R$ 2.000. Então, realmente é muito alavancado e por isso você pode ganhar mais. Nas ações, vai ser mais tranquilo de fazer, mais fácil de entender também os movimentos, mas não tem alavancagem, tá? Então, para quem quer ser mais conservador, as ações vão ser melhores. Para quem quer alavancar o capital e arriscar mais, mini índice vai trazer essa melhor possibilidade. E aí que vem também as opções de ações. Quando as ações são mais fáceis de entender e não tem alavancagem, as opções já são mais complexas de entender, você realmente vai ter que dedicar um tempo, vai ter que fazer curso, tá? Em opções, você aprender sem fazer curso é bobeira, muito difícil mesmo. Inclusive eu tenho um curso completo sobre opções, se você quiser conhecer, entra lá no meu site que tem todos os meus cursos, tá? Mas eu vou te explicar rapidamente porque que não dá para operar opções sem você ter um curso. As opções são derivativos de ações. As opções têm vários fatores que modificam o preço dela, que faz com que ela suba ou com que ela caia. Não é simplesmente o preço da ação, tem que ver volatilidade, tem que ver tempo até o vencimento, tem que ver taxa de juros. Temos opções de vários vencimentos diferentes, tem opção que vence esse mês, que vence mês que vem, agora até semanais. Você tem que saber qual que é a opção certa a comprar para cada objetivo, se eu quero uma opção mais curta, uma opção mais longa. Tem operação com opção aqui que você compra uma opção e vende outra, de forma que você fica travado ali, se ficar acima de um preço você ganha, se ficar abaixo de outro você ganha também. Então são infinitas operações, é uma forma diferente de precificação. Enfim, é muito complicado mesmo para quem não entende nada sem fazer um curso. Pode ler livro, pode pesquisar na internet, você ainda vai ficar com dúvida. Por isso que é tão interessante fazer curso antes de começar opções, até porque elas têm uma alavancagem artificial. O que isso significa, Pedro? No mini índice você tem uma alavancagem real. Você está colocando lá R$ 2.000 e está operando 20 mil. Então realmente é uma alavancagem que está acontecendo ali. Nas opções você coloca lá R$ 1.000, você está operando R$ 1.000 mesmo. Então não tem alavancagem na operação. Só que esses R$ 1.000 se referem a R$ 40 mil dentro das ações. Então o máximo que você pode perder é realmente quanto você colocou ali nas opções, tá? Não tem como você perder mais, enquanto no mini índice tem. Porém, você está operando como se fosse capital muito maior. Por isso que é normal você colocar R$ 1.000 em uma opção e depois tirar R$ 2.000, ter 100%, 200% de lucro, porque tem uma alavancagem artificial nelas, tá? Então, entre opções e mini índice, eu diria que é muito diferente, é até difícil de comparar aqui, tá? Mas vai ser mais complexo entender as opções até você conseguir operar. Eu particularmente prefiro as opções, tem mais possibilidades de operações, né? Além de que tem de várias ações diferentes, então você tem que ficar só em um único ativo, mas é o que eu falei, é realmente mais complexo aqui de entender. Em relação ao mini dólar, Pedro, o que vale mais a pena? O mini dólar vai ser muito parecido com o mini índice para swing trade, a diferença é que o mini dólar é um pouquinho mais caro, então você tem uma alavancagem um pouco maior, tá? Mas também tem que colocar um pouco mais de dinheiro, porque tem mais movimentação. Se eu não me engano, a garantia pedida aqui no mini dólar vai ser por volta de R$ 4.000 e o valor de cada contrato hoje está por volta de 58 mil, então a alavancagem um pouco maior, um pouquinho mais de dinheiro, pode ganhar mais também, mas tem mais risco
envolvido. Em breve eu vou trazer um vídeo também, se vale a pena fazer o swing trade mini dólar, eu explico tudo sobre esse ativo também. Já se inscreve aí para não perder. E por último, nós temos também os outros contratos futuros, né? Eu falei do dólar aqui, mas também tem contrato futuro do milho, do boi, do café. E o funcionamento vai ser basicamente o mesmo. A diferença aqui é que a alavancagem é um pouco menor, porque nós temos menos negociações, menos liquidez. Então hoje os ativos mais negociados da bolsa é o mini índice e o mini dólar. Então eles realmente podem ter essa alavancagem maior. É muito fácil para a corretora ir lá te estopar, tirar você da operação quando a sua garantia acaba. Nessa aqui, não tanto. Porém, esse tipo de ativos, principalmente o milho, que eu já operei, eles têm movimentos maiores. Então é normal você ficar, por exemplo, 4 meses, 5 meses, 6 meses uma operação no milho. Né? Faz rolagem ali dos contratos, etc. Mas já no mini índice e mini dólar já não é tão assim. Geralmente operações mais rápidas, né? Então você consegue maiores movimentos e, consequentemente, maiores retornos. Porém, eu diria que para esses ativos, pelo menos uns 8 mil, 9 mil ali por contrato, e o preço não é muito diferente do índice não, tá? Então tem uma alavancagem um pouco menor. E também tem uma outra opção. Ah, Pedro, eu não queria operar tão alavancado, mas eu queria pegar ali o movimento do Ibovespa, por exemplo. O que você pode fazer? Você pode operar o ETF, BOVA11. É como se fosse uma ação mesmo, né? Ele vai pegar aqui basicamente o Ibovespa e você pode operar ele, sem estar tão alavancado. Então se eu vier aqui no meu gráfico, colocar BOVA11, dar um Enter, eu tenho aqui o mesmo gráfico basicamente, só que é como se fosse uma ação. Ele realmente é cotado em preço, R$ 124,33. Se você comprar 100 unidades dele, vai ser aqui R$ 12.400. Caramba, Pedro, mas aí é mais do que o mini índice. Sim, só que você não vai estar alavancado, né? É um ativo que realmente é seu. Então, tem essa outra opção aqui, é exatamente igual operar ações. O único ponto negativo que eu vejo do BOVA11 é que ele não tem aquela isenção dos R$ 20.000 que as ações têm, né? Porque é um ETF. Mas é uma opção também para quem não quer alavancar e quer ficar mais tempo, por exemplo. No índice futuro, não é tão interessante você ficar tanto tempo, tá? É uma operação mais rápida, é para trader mesmo. Agora, quem quer se expor no Ibovespa, o BOVA11 é muito melhor, certo? E outra opção é utilizar opções de BOVA11. Então, talvez eu quero também pegar uma alavancagem, sem ter que colocar 12 mil numa operação, mas ao mesmo tempo eu não quero me expor ali no índice futuro, que eu sei que é um pouco mais complexo, que tem tanta alavancagem real, eu posso ir para uma opção de BOVA11. Aí eu vou ter quase o mesmo efeito ali do mini índice, mas tem que ter mais conhecimento por ser mais complexo, certo? Agora, por fim, será que vale a pena? Depois de tudo que a gente viu aqui? Então, o primeiro ponto, você vai ter que entender se isso está dentro do seu cronograma, se você tem tempo suficiente para fazer isso, se tem um capital necessário. Você vai precisar inicialmente de 30 minutos por dia para fazer essas operações, e o ideal é que seja em horário comercial. O mercado de índice futuro está aberto das 9 até as 6 da tarde, 9 da manhã até as 6 da tarde, certo? Então você vai ter que separar 30 minutos do seu dia pelo menos ali, pelo menos no começo, depois dá até para colocar menos, já que é um único ativo, né? Coisa de 10 minutos, 15 minutos até tem como, mas sem ter experiência, inicialmente 15 minutos. Capital mínimo necessário. Pelo menos uns 5 mil reais. Pera aí, Pedro, você falou que era 2 mil, agora você fala 5? 2 mil é que a corretora pede. Não é o ideal que você opere com apenas 2 mil. É o que a corretora pede para te manter na operação. Então, se eu tinha 2 mil na conta, entrei numa operação de swing trade, mas aí um dia foi e caiu 150 reais. Agora eu não tenho mais a garantia para continuar nessa operação. A corretora vai lá, vai me tirar da operação, vai me cobrar a taxa, porque eu não tenho a garantia suficiente. Então você tem que ter mais de 2 mil, para que a sua margem não abaixe de 2 mil. Então, eu diria que o ideal é pelo menos 5 mil a cada contrato. Aqui tem um terceiro ponto que também é muito importante. Pedro, eu estou começando agora, eu quero fazer swing trade mini índice. Será que vale a pena? Não, você tem que ter o conhecimento avançado. Tem que saber sobre análise gráfica, tem que saber sobre gerenciamento de risco e tem que saber sobre o operacional também. Como comprar, como vender, não cometer erros bobos, porque às vezes aqui você pensa que vai ter alguma vantagem por ser alavancado, né? Eu posso começar com meus 5 mil, ao invés de eu comprar 5 mil em ações, eu vou entrar com 5 mil aqui que eu consigo comprar logo 20 e tantos mil e ter a alavancagem ali e ganhar sobre esse valor maior. Mas sem conhecimento é besteira, tá? É fácil você perder seus 1.000, 2.000, 3.000 reais ali em questão de uma semana. Então é um ativo mais complexo, demanda conhecimento. Por isso que eu já indico que você faça a minha mentoria exclusiva caso você queira entrar nesse tipo de mercado. Lá eu explico tudo, day trade, swing trade e análise gráfica para ações, mini índice, mini dólar. Tem também um mini curso de opções. Tem meu curso completo sobre opções também, mas lá também eu forneço um mini curso. E vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário, para vocês conhecerem melhor aí, tá? Então não entre aqui se você não tem conhecimento avançado nesse tipo de operação ainda. E agora que vem um ponto que todo mundo quer saber. Quanto que eu posso ganhar com isso tudo? Acho que já ficou meio que claro, desde que eu falei lá no começo.
Mas a questão é que é difícil você falar, por exemplo, em porcentagem quando a gente fala de operação alavancada, porque inicialmente parece real, né? É normal, como eu te mostrei até por aquele indicador, né? 2 vezes o True Range, vai dar pelo menos 3 mil pontos ali que você consegue por operação. 3 mil pontos com um contrato daria R$600. Então seria normal você conseguir R$600 com um contrato. Se eu coloco em porcentagem, eu coloquei o mínimo lá, cara, 30% em uma operação que pode durar 3 dias. Peraí, Pedro, 30% em 3 dias? Isso não existe, isso é golpe. Cara, é operação alavancada. O total lá foi 3%, né? 3 mil de 100 mil pontos é 3%. É normal você conseguir isso numa ação e etc. Agora é 30% que você está alavancando 10 vezes isso. Com um capital um pouco maior, você conseguiria aqui na casa de 12% se você pegar esse retorno sobre o capital. Aí dá para você operar mais contratos. Se eu opero 10 contratos aqui, por exemplo, tem que ter mais dinheiro, 50 mil pelo menos, né? Mas vai dar 6 mil por operação. Dá para fazer 5 operações por mês, então daria 30 mil por mês. Só que aqui você está colocando uma coisa no jogo também, o risco. Então se você assume uma possibilidade de ganhar R$600, você já tem que entender que também tem um risco de perder R$600 nessa operação. Então, é uma questão mais alavancada, é uma questão mais de risco. Não dá para falar que você vai ganhar X% ao mês. Depende da quantidade que você vai alavancar, do risco que você vai assumir. Tem a chance de você sair no 0 a 0, tem a chance de você sair no prejuízo. Então, é uma operação de risco. Tem que entender isso, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar o link da minha mentoria na descrição do primeiro comentário. Tá na promoção de Black Friday, tá? Você tá vendo esse vídeo aí em novembro. Eu abri, além do desconto que já está ativo, mais 15%. Lá no site tem o cupom para você inserir na parte de pagamento e vai ter essa opção aí de mais 15% de desconto de Black Friday. Realmente é uma mentoria completa onde você aprende tudo isso daqui e muito mais. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui abaixo. E antes de fechar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima, bons investimentos e fui!